como foco a saúde da mulher, e nesse sentido, achamos importante também falar de um tema ainda muito relevante no Brasil, que são os impactos sociais da gravidez indesejada e do aborto. Quero agradecer a presença das professoras convidadas para o painel, professora doutora Roseli Nomura, professora adjunta e vice-chefe da disciplina de Obstetrícia Fisiológica e Experimental do Departamento de Obstetrícia da Unifesp, professora doutora Rosiane Matar, professora titular e chefe da disciplina de Obstetrícia Patológica e Tocugia do Departamento de Obstetrícia da Unifesp, e professora doutora Suei Azaki, professora adjunta e vice-chefe do Departamento de Obstetrícia da Unifesp. Agora, passo a palavra para o nosso preceptor da revista e moderador do painel, professor Dr. Aloysio Serotti, professor adjunto e coordenador do Centro de Bioética do Departamento de Cirurgia da Unifesp. Obrigada a todos pela presença. Obrigado, Letícia. Boa noite, professoras. Boa noite, audiência. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade da revista Jequitibá de poder ter um encontro com essas três professoras aqui, para a gente conversar, porque vai ser uma conversa, um painel, sobre um assunto fundamental dentro dessa temática maior da revista, desse número da revista, que é a saúde da mulher, que é a gravidez indesejada, o abortamento e os seus impactos no Brasil. Então, agradeço de novo a todos, agradeço às professoras. Só para introduzir o tema, né, a gente tem notícia, apesar de dados sobre esse assunto serem sempre bastante difíceis, porque na questão do abortamento tem boa parte dele é feito clandestinamente, então os dados são pouco palpáveis muitas vezes, mas acho que dá para dizer que centenas de milhares de abortamentos são realizados no Brasil todos os anos, pelos dados que eu tenho, por mais que sejam de confiabilidade relativa. Então é um problema sério que a gente tem que enfrentar, né? Eu costumo dizer que quando a gente fala de abortamento, ninguém vai fazer um abortamento, qualquer que seja a situação, como vai fazer um passeio. Então sempre é uma situação delicada, e é uma das discussões quando a gente faz lá no curso de bioética, é uma das mais difíceis mesmo, porque existem visões respeitáveis de parte a parte. Então, claro que o nosso objetivo aqui não é esgotar o assunto, nem trazer as respostas prontas, porque essas respostas são construídas, né, pelas pessoas participando de atividades como essa, mas justamente provocar reflexão a partir da experiência de três mulheres professoras de obstetrícia, e que certamente vão ter muito a falar para nós sobre o assunto. Então, agradeço de novo a presença das professoras. E vou começar colocando um primeiro tópico, né, que é propriamente sobre a gravidez indesejada. Então, será que quando a gente vai falar de gravidez indesejada, frequentemente entra na discussão a falta de informação ou a falta de acesso a métodos contraceptivos? E eu fico me perguntando, será que é falta de informação mesmo? Quer dizer, as pessoas não sabem, nos dias de hoje, como é que a gente engravida e como previne, né? Será que é por aí? Então, eu queria ouvir de vocês. Eu vou começar, então, pela professora Rosiane. Professora, como é que a senhora enxerga essa situação de informação e acesso em relação à gravidez indesejada? Obrigado pela presença. Bom, muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Falando da saúde das mulheres. Eu acho que é uma obrigação nossa, como médicas e como professoras, estarmos aqui discutindo este assunto com a comunidade, com os alunos, numa revista que pode disseminar um conhecimento adequado. Bom, como que eu vejo a gravidez indesejada, o acesso ao planejamento familiar? Então, assim, nós temos um país que é muito grande e muito díspare, né? Então, eu acho que o planejamento, os métodos contraceptivos melhoraram muito. Hoje a gente tem os métodos contraceptivos de longa duração, e hoje nós temos até um programa do Ministério da Saúde da colocação do DIU logo após o parto, então no momento do parto, e com isso a gente conseguir diminuir a
a incidência das gravidezes indesejadas. Mas, assim, isso é uma realidade em São Paulo, no centro de São Paulo, já não existe em outras localidades que têm uma dificuldade maior de... Então, assim, no Brasil como um todo, o número de gestações indesejadas ainda é muito grande. E, por outro lado, é muito comum a gente ver também que existe não um desconhecimento, mas um pensamento mágico, né? De algumas adolescentes, de algumas mulheres que têm doenças e que não deveriam engravidar, de pensar, não, comigo não vai acontecer. Então, o que se vê em termos de contracepção é que sempre, quando o método depende da mulher, ele falha mais, ou depende do casal, não da mulher, do casal, né? Então, por isso que o método de longa duração hoje é tão perseguido, quer dizer, como uma realidade, como uma coisa que deve acontecer para impedir a gravidez indesejada. Mas eu acho que melhorou, mas ainda não é o melhor possível, né? E a gravidez indesejada é sempre assim uma coisa que não vai dar certo, né? Porque ou a pessoa vai fazer uma gravidez, um abortamento, uma interrupção da gravidez num lugar não seguro, já que no Brasil esse abortamento não é legal, né? Ou ela vai ter uma gravidez que ela não querendo, ela vai não procurar uma assistência médica adequada, um pré-natal adequado, e emocionalmente vai ser ruim para ela, para a família. Então, assim, a gente tem um aborto inseguro, em condição insegura, um pré-natal em condição insegura, um parto em condição insegura e uma criança que talvez nasça num ambiente muito ruim. Então, a gente tem que perseguir os métodos de longa duração. Obrigado, professora. Eu passo a palavra então agora para a professora Roseli, para comentar sobre essa parte aqui. Por favor. Obrigada ao convite, né? Eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente discutir o tema. É sempre um prazer estar aqui com a professora Rosiane, a Suê, colegas de trabalho do nosso dia a dia aqui na Escola Paulista. O que eu gostaria de falar para vocês é que, como a professora Rosiane disse, um dos grandes problemas são as desigualdades no nosso país. E o nível de acesso, né? Os métodos de longa duração são bons, mas o acesso ainda é muito restrito, né, Rosiane? Sim. Lá na ponta, na paciente que está lá na unidade básica de saúde, naquela que são as mais desprivilegiadas, né? As que são desfavorecidas do ponto de vista socioeconômico, elas não têm esse acesso tão bom aos métodos de longa duração. Uma coisa a gente está falando no nível, uma classe social média, média alta, em que as pessoas são bem informadas e têm acesso à saúde. Então, infelizmente, a gente ainda não tem esse acesso universal como deveria ser. E também eu acho que tem desinformação, sim, porque os direitos sexuais e reprodutivos, realmente, eles demoram, né, para chegar nas classes menos favorecidas. Elas vão saber que tem métodos aí contraceptivos, mas não sabem como ter acesso. Ainda mais agora, em tempos de Covid, que nada funciona direito. Então, é um problema sério a gravidez indesejada, e eu diria que nas jovens e adolescentes isso se torna mais sério ainda, porque ainda não tem um conhecimento pleno de métodos contraceptivos, não tem uma segurança para ter acesso, né? E muitas vezes não conseguem nem serem atendidas dignamente em unidades de saúde aí para ter o método contraceptivo, e aí nós vamos ter mesmo a gravidez indesejada e todas as suas consequências. Acho que é isso. Obrigado, Roseli. Professora Suê, duas coisas, então, passando a palavra para você. Uma é que você explicasse para todos, porque aqui nem todo mundo é estudante de medicina, que é e muito menos médico.
a gente quer falar para todos. O que é o método contraceptivo de longa duração? Eu acho que foi esse o termo, né? E em segundo lugar, que você complementasse mesmo essa questão da informação e do acesso, mas eu queria que você já começasse um pouquinho a falar de como essas mulheres que passam por um procedimento de abortamento provocado, como elas são acolhidas no sistema de saúde, né? Na experiência sua e depois das outras professoras, como é e como poderia ser, talvez, melhor. Boa noite, Suê, obrigado pela presença. Obrigada, gente. É realmente uma honra estar aqui com vocês, né? E falar desse assunto, que eu acho que ele tem que ser muito falado, e eu acho que existem ainda muitos tabus, e que impede que esse conhecimento chegue mais na ponta, nas adolescentes e tudo mais, né? Mas eu vou responder primeiramente essa pergunta mais técnica. Método de longa duração. Então, a gente são aqueles que você coloca e você não precisa pensar sobre eles, né? Então, você pode usar o DIU. Entre os DIUs, a gente tem os DIUs que não tem, os T's de cobre, que o mecanismo de ação dele é o cobre. Então, preciso explicar o que é o DIU? Acho que as pessoas sabem o que é o DIU. Não. Porque assim, é importante saber o que é o método de longa duração. O DIU é um deles. O DIU é um deles. O DIU hormonal é o outro. Então, a diferença entre os dois, um tem sangramento, o primeiro DIU, que tem sangramento e é o de cobre, tem a duração de 10 anos. Olha que maravilha, você coloca um DIU e você pode ficar 10 anos. Antigamente, se dizia que mulheres que não tinham filhos não poderiam colocar esse DIU. E hoje isso já caiu por terra. Então, mesmo no LIPA, elas podem colocar esse tipo de DIU. E tem um outro DIU, que é o DIU hormonal, que ele dura em torno de 5 anos, né? Fora isso, a gente também tem os implantes, que as meninas chamam de chip, que é um implante que você põe subdérmico e que dura 3 anos. Eu estou esquecendo de algum, gente? Não. Então, são os métodos de longa duração, que aí você independe do seu comportamento. Você vai lá no médico e coloca ele, né? E tem um outro que não é um método de longa duração, mas que eu gosto muito de fazer, das meninas que não podem engravidar e que são muito esquecidas, que é o método injetável. Você tem um injetável trimestral, que você aplica a cada 90 dias, né? E para as pessoas que são muito esquecidas, eu acho que assim, que não conseguem se organizar para tomar pílula, que é uma boa opção também, tá? E aí o que você me perguntou, Aloísio, é em relação a como é o acolhimento das pacientes quando elas chegam em situação de abortamento, né? Então, a gente tem feito um trabalho, uma psicóloga que está no ambulatório, que a gente tem aqui no Hospital São Paulo, um ambulatório que a gente chama de gestação inicial, que a gente acompanha pacientes que estão com sangramento no primeiro trimestre. E entre elas, né, a gente conversa, e são mulheres que não provocaram abortamento, mas elas, na entrevista, perceberam uma sensação assim, que às vezes quando elas chegam no pronto-socorro, ela fala assim, o médico desconfiou que eu fiz um aborto, e me trata de um jeito que me deixa constrangida, faz perguntas que são desagradáveis, e meio que como se elas fossem julgadas. Então, eu imagino que quando isso realmente acontece, então a paciente chega em situação de abortamento, e que a gente percebe, e o que é muito comum, então, hoje, como as mulheres provocam abortamento? No geral, é com misoprostol, né? E elas compram clandestinamente o misoprostol, e tem aquele método de colocar 2 comprimidos via vaginal, e às vezes o médico percebe na hora do exame que tem aquele comprimido, né? A gente, como médico, tem que acolher. Ninguém faz um abortamento, como você falou, como se eu tivesse... Não, é sempre uma decisão difícil. E a primeira coisa, eu acho que não tem que ter nenhum julgamento do médico, é acolher e atender a paciente. Não, nem sempre isso acontece, eu acho. Se a gente vê as pesquisas, eu acho que as mulheres não se sentem tão acolhidas assim.
Professora Rosiane, quer complementar essa coisa do acolhimento a essas pacientes? Eu acho que qualquer paciente que tenha uma perda gestacional, né, o sistema de saúde não as trata bem, né? Mesmo quando o abortamento é uma perda de uma gravidez querida, muitas maternidades, mesmo as de alta, de pacientes de condições monetárias boas, não têm um lugar separado para atender essas pacientes que estão sofrendo por causa daquela perda, porque não é que a gravidez tenha sido interrompida espontaneamente por desejo da mulher que ela não está sofrendo, ela está sofrendo, né? E isso a gente vê muito na época que a gente tinha aqui na escola um serviço de interrupção legal da gravidez pós-estupro, né, que a gente acolhia essas pacientes e fazia interrupção, é muito sofrido. Então, precisaria que a gente, primeiro, eu acho que o profissional de saúde é como a Sue falou, quer dizer, médico, enfermeira, profissional de saúde, tem que gostar de gente. Quando a paciente chega, ela é gente, ela tem que ser tratada como gente, né? Então, não se pode ter julgamento, não precisa perguntar se ela interrompeu ou não. Às vezes é necessário perguntar quando você está suspeitando de um abortamento infectado, alguma coisa assim, mas tem que ser uma pergunta muito técnica. O que a gente tem é que acolher, e fora raras situações, a gente nem deve perguntar se a senhora provocou ou não provocou. Não interessa isso para nós. O que interessa é, precisa ou não ter uma intervenção, precisa ou não aspirar o material que está lá dentro, precisa ou não colocar, tentar consertar as condições hemodinâmicas se ela tiver perdido muito sangue. É essa a nossa obrigação como médico e como pessoa, como médico, pessoa, a gente tem que acolher essa paciente e tentar ajudá-la a passar por esse momento difícil. E sempre, quando a gente atende uma paciente com aborto, já orientá-la para logo após, né? Ou, se ela quiser engravidar uma outra vez, orientar sobre isso. E se ela não quiser, garantir um método contraceptivo. Então, por exemplo, aqui na Escola Paulista, quando a paciente tem um abortamento, na mesma hora pode ser colocado o DIU, se ela quiser. A gente orienta e na mesma hora coloca o DIU. O método de longa duração é isso, né? Você tem 10 anos de uso de método, 5 anos, 3 anos, né? E você pode aproveitar esse momento e colocar o DIU, que é... Mas, assim, na verdade, o que a gente vê de verdade é que poucos são os hospitais e as maternidades que têm isso, são as que são mais ligadas ao hospital universitário, grandes maternidades, quer dizer, no dia a dia ainda não é uma prática totalmente usual mesmo. Eu queria comentar, viu, Aloísa, que a prática do aborto, ela ainda é um tabu na nossa sociedade, né? A sociedade brasileira, ela realmente não trabalha a questão do aborto provocado, aborto intencional, de uma forma tranquila. A gente pode lembrar o ano passado, quando aquela menina de 10 anos teve que ser submetida a um aborto legal, teve que mudar de estado, e ainda assim, milhares de manifestações, de grupos, quer dizer, a sociedade, no geral, ela não encara o aborto de uma forma como um direito da mulher. Então, invariavelmente, a gente se depara com essas violências no atendimento à mulher em situações de abortamento. E, às vezes, não é nem provocado, é abortamento espontâneo, e as pessoas ficam olhando, perguntando, achando estranho, o que são comportamentos totalmente reprovados, né, na prática, né, na prática da assistência à saúde para essas mulheres. Porque mesmo naquela que desejava gravidez e perde por um aborto espontâneo, ou aquela que não desejava gravidez e teve que optar por um procedimento de interrupção,
são situações muito drásticas para essas pessoas, que elas precisam ser tratadas, como a gente diz, de forma digna, né? E a gente procura sempre fazer esses debates na formação dos médicos, mas não são só os médicos, não, são todos os profissionais de saúde, eles têm às vezes essas posições, e nós como professores ou gestores, nós temos que estar atentos mesmo para combater essas violências aí que podem acontecer em determinados locais, né? Isso que eu queria comentar. Não é fácil a história do aborto no país, né? E aí a gente vai acabar desaguando na situação que é toda a legislação que regulamenta a situação, né? Porque tem uma coisa que é pessoal, as pessoas podem ter uma visão do problema ou outra, mas tem as regras do jogo, que elas delimitam o que dá, o que não dá para fazer, e às vezes a regra pode ser anacrônica, pode atrapalhar um pouco o jogo como é jogado hoje, mas elas existem, né? E elas estão aí, a gente sabe, os nossos estudantes sabem, e a população em geral sabe, as situações em que a gente tem o chamado abortamento que não é penalizado, né? Caso de ser provocado, que é quando é fruto de estupro, quando não há outro jeito de salvar a vida da mãe, ou quando é uma gravidez de feto anencefalo, né? E agora, essa é a regra dada, mas será que é a melhor regra para o nosso país? Visto que, como a gente falou lá no começo, a gente tem, com essa regra, centenas de milhares de abortamentos por ano no Brasil, por baixo. E, quer dizer, se a regra é assim para impedir que seja feita, ela não está funcionando, né? Então, agora eu queria ouvir, não tanto assim, posição pessoal, que, claro, se vocês quiserem, fiquem à vontade, mas olhando para essas regras do jogo e olhando para o nosso país, o que vocês acham da nossa legislação sobre o tema e como é que vocês veem que se isso tem perspectiva de mudar ou não? Começar por você, Suê, por favor. Luísio, eu acho que possibilidade de mudar no nosso país, a gente tem uma questão religiosa muito importante, né? Eu até me assusto, às vezes, pacientes assim, que eu atendo, pessoas que eu converso, e que têm posições muito radicais em relação ao abortamento. E isso, assim, geralmente pessoas ligadas, assim, muito fervorosamente, então, à religião. E por ser um país, assim, de base cristã, eu acho que é difícil mudar essas regras, né? Mas eu vou te responder como sendo uma pessoa religiosa e cristã, mas que tem uma profissão. Então, eu acho que a gente tem que sempre privilegiar a vida. E as coisas, eu acho que, como você falou, a gente não pode jogar para debaixo do tapete. Existem abortamentos sendo feitos de forma insegura. Então, acho que teria que ter uma educação, que a população soubesse, né? Eu estou grávida, a minha gravidez não é desejada. Até que momento que é seguro eu fazer uma interrupção, né? Quais as coisas que eu não posso fazer? Então, se eu tiver, por exemplo, uma cesárea, 2 cesáreas, e eu colocar 2 comprimidos de misoprostol, de Citotec na minha vagina, qual o risco que eu corro, né? Então, eu acho que tinham que ser informações muito técnicas também, e que tudo isso fosse muito veiculado, não que que isso não fosse encarado como uma apologia a se fazer um abortamento, mas pudessem ser dadas informações, né? Então, o que eu quero dizer, eu acho que é difícil a gente mudar essa lei. A Roseli pode falar depois, que ela é advogada também, a professora Rosiane, experiente dentro da participação das sociedades de ginecologia e obstetrícia. Então, dessa mudança de legislação, acho que é difícil. Mas eu acho que a gente, como educador, poderia ter um papel em informações em relação, por exemplo, como se usa uma pílula do dia seguinte, né? Até quanto tempo eu posso usar, quem que pode comprar essa pílula do dia seguinte? Um adolescente pode ir sozinho no posto de saúde pedir essa pílula? Um médico pode prescrever essa pílula, né? Eu vou na farmácia, eu compro sozinho. Então,
são informações. Acho que a gente tinha que prover informações técnicas claras para que as pessoas pudessem ter meios de abortamento seguro, se assim elas desejassem. Professora Roseli? Eu também acho que a questão que a gente chama de descriminalização do aborto, eu acho que ainda nós estamos um pouco distantes de chegar nessa posição, infelizmente. Eu vejo a questão do aborto uma questão realmente de ser desigual, né? O aborto provocado na situação da legislação como ela é hoje, quando a mulher ela engravida e não deseja ou não pode ter aquela criança, ela busca uma forma de interromper a gestação quando ela percebe que aquilo não vai ser uma opção para a vida dela. A mulher de condição socioeconômica melhor, ela não vai para o aborto inseguro, né? O aborto inseguro, ela vai ficar restrito para as mulheres que não têm essa condição socioeconômica e vão estar aí sujeitas a uma série de problemas, de riscos adicionais. E a gente sabe que isso acontece, né? Independente da lei o Código Penal ser vigente e tudo mais, existem aí tanto clínicas que oferecem o aborto, como pessoas que vendem os comprimidos de misoprostol, quer dizer, existe todo um sistema comercial atrás da questão do aborto e que acaba punindo as mais pobres mesmo, né? E colocando elas em maior risco. Então, eu acho que para o direito da mulher seria muito melhor que o Estado pudesse fornecer um apoio e ter direito a uma interrupção da gestação. Mas hoje, sim, só para a gente... Por que eu acho que nós estamos longe disso? Porque hoje o sistema político aí que nós temos, ele é mais controlador do que qualquer outra coisa, né? A última portaria aí para fazer o aborto legal, ela praticamente exige a comunicação para a autoridade policial do evento de uma violência sexual, cria uma série de regras para o procedimento, de uma forma que a gente vê claramente que o Estado como ente, ele quer cercear mesmo os direitos reprodutivos, que a gente diz, né? Então, está realmente uma situação muito difícil e eu acho que a gente não consegue. Já se tentou, já se discutiu, né? O ano passado, acho que foi o ano passado que o STF discutiu a questão da interrupção da gestação antes de 12 semanas, mas realmente não se caminha nenhuma discussão nesse sentido, porque a legislação ela teria que ter uma mudança na lei penal, e isso eu acho que a gente não vai ter tão cedo. Então, enfim, acho que a gente tem mesmo que discutir para ver se isso muda a longo prazo e tentar oferecer e acolher, né, essas mulheres que buscam os nossos serviços, né, porque ao final vai para o especialista, para o ginecologista, né, que está ali no plantão, que está num hospital, que está em algum lugar, a gente tem que buscar formá-los, né, para dar essa assistência, esse acolhimento, quando elas acabam chegando no nosso serviço. Acho que é isso. Obrigado. Professora Rosiane? Eu também concordo que eu acho que muito dificilmente, em pouco tempo, isso vai mudar, né? Eu acho que o governo não quer e muitos da nossa população também não querem. Nós temos uma população que vê o abortamento como se fosse uma coisa ruim que aquela pessoa está fazendo. Eles não veem o lado da pessoa, né? Eu acho que, porque eu acompanhei muitas mulheres vítimas de estupro, eu acho que se você acompanha um pouco essa mulher, o que aquela gravidez faz com ela, a gente muda um pouco a ideia do aborto. Então, eu acho que, assim, nós, como profissionais de saúde, não temos a capacidade de mudar a lei. Nós temos que seguir a lei. Então, nós temos que nos lembrar
e nos, assim, fazer conseguir métodos contraceptivos melhores, porque daí a pessoa vai evitar uma gravidez indesejada. Então, o que eu acho que cabe a nós agora é lutar por isso, cada vez mais, quer dizer, pegar as profissionais que estão em áreas em que podem atuar melhorando isso, então, alguns colegas nossos que estão no Ministério da Saúde, que são pessoas bem intencionadas, e conversar e tentar conseguir espalhar os métodos contraceptivos de longa duração. E também eu acho que cabe a nós conversar um pouco com os profissionais de saúde sobre os direitos em relação ao abortamento legal, né? Então, se a pessoa não está dentro de um hospital universitário, eu já tive caso que a paciente tinha um estupro presumido por déficit mental, né? E que a mãe trouxe, então, é um abortamento, é uma interrupção de gravidez legal. Eu não estou fazendo nada errado. E não queriam deixar internar numa maternidade de ponta de São Paulo, né? Eu tive que conversar com o diretor clínico, eu tive que explicar e mostrar a lei para ele, para poder internar a paciente, que era uma menina que tinha 17, 18 anos e tinha uma idade mental lá embaixo, né? Então, assim, existe um desconhecimento dos direitos que as mulheres têm, né? Por parte de vários profissionais em vários lugares, e a gente tem que fazê-los conhecer, e a gente tem que lutar pelos métodos contraceptivos e orientar as nossas pacientes, porque mudar a lei não vai mudar. Eu lembro quando eu fui para Paris há uns anos atrás, que eu fui fazer um estágio no Hospital Saint-Vincent, na Maternité Port-Royal, e que tem um prédio inteiro voltado para abortamento legal. É um prédio, eles só fazem isso, assistência a mulheres, mas é uma outra mentalidade, né? Não é a mentalidade do brasileiro, isso não vai acontecer aqui por muito e muito tempo. Não, sem dúvida que o aspecto cultural faz muita diferença, né? Não é só um governo, esse governo, aquele governo, é a nossa população que, nesse sentido, é conservadora, toma decisões baseadas na sua religião, o que é perfeitamente compreensível, não tem problema algum. Agora, uma coisa, professora Rosiane, que a senhora estava falando agora, que me veio à cabeça, do certo despreparo, né, dos próprios profissionais de saúde para lidar com as situações onde o abortamento é legal, mas é a famosa objeção de consciência. Então, quer dizer, tudo bem, é uma situação onde a interrupção pode ser feita legalmente, mas o profissional ainda pode dizer, eu não faço. Então, eu acho que queria ouvir um pouco de vocês sobre essa coisa da objeção de consciência, né? É aceitável? Não é aceitável? Deveríamos conversar melhor sobre isso com os profissionais da saúde? O que vocês acham? Eu começaria agora pela professora Roseli, vai. Daqui a pouco a gente vai para as perguntas também da plateia. A objeção de consciência ela é muito utilizada quando o profissional, ele realmente, por motivos de foro íntimo, que geralmente é o que é utilizado nessa situação, ela não concorda ou não aceita o procedimento, e por ser uma posição que o médico também tem a sua autonomia, né, de tomar suas decisões, de concordar ou não com esses procedimentos, ele pode se negar a fazer, contanto que ele encaminhe a paciente para um profissional, para um serviço que realize o procedimento. Então, isso ele está bem claro nas normativas do Ministério. A objeção de consciência ela só vai poder ser alegada se esse profissional já providenciar uma solução para aquela mulher. Não pode alegar objeção de consciência e deixar ela desamparada, né?
Então, tem que se encaminhar, mas não é simplesmente encaminhar dizendo, vai, né? Vai procurar esse lugar. Não, é fazer o contato, assegurar o recebimento dessa paciente, dessa mulher, em um outro serviço que realize o procedimento. Nessa situação, ocorrem coisas dramáticas, né, em cidades pequenas, em geral, em que, por vezes, que foi, acho que o que aconteceu naquele caso da menina de 10 anos, né, que foi estuprada pelo padrasto, né, e engravidou, e que o aborto foi realizado no Recife. E não é a primeira história, né, dessas histórias existem inúmeras. Essa é a que chega na mídia, mas são inúmeras, e tem que sair do estado, às vezes, porque ou não consegue naquela cidade, ou começa a ter um movimento tão grande que inviabiliza realizar na própria cidade, e às vezes a justiça vai atrás. Eu acho que, assim, a objeção de consciência, ela pode ser utilizada, mas tem que se assegurar, não pode deixar desamparado. Existem algumas situações em que você não alega objeção de consciência, né? Eu acho que é quando realmente você não tem outro lugar para fazer, não tem como encaminhar, e aí não pode, e for uma urgência, você não pode usar objeção de consciência. Tem umas outras situações que a paciente, acho que mas aí não é abortamento, é no manejo de outras coisas. Mas é uma situação complicada. Mas também a gente não tem como obrigar o profissional se ele realmente não concorda, né? No seu foro íntimo não está de acordo com aquele procedimento. Posso fazer um comentário, Aloísa? Claro. Eu acho que nisso, eu acho que nós também, como docentes, temos que ser responsáveis, né? Na época que nós tínhamos ambulatório de aborto por estupro aqui, existiram alguns residentes que falaram, professora, eu não concordo, não vou fazer. Eu falei, olha, você não é obrigado a fazer, mas você é obrigado a acompanhar essa paciente na internação, no procedimento, né? Depois do procedimento, porque você tem que aprender o que isso representa para ela, para numa próxima vez você decidir se você vai ou não participar do procedimento, mas passando pelo que ela está passando, entendendo o que ela está sofrendo, né? Então, eu acho que, na verdade, nenhum obstetra, nenhum médico que gosta de gente, gosta de fazer aborto. Eu já tive que fazer algumas interrupções legais aqui na Escola Paulista. Vou falar que é um dia triste, porque nós fomos formados, né, nós criamos a nossa formação toda para salvar, para acompanhar a vida, né? Então, aquilo é muito ruim. Eu lembro de uma vez que eu tive que interromper uma gravidez numa cardiopata grave e que eu não conseguia nem olhar o que eu estava fazendo. É muito difícil para nós. Mas é necessário. Alguém tem que fazer. Alguém tem que estar ajudando essa paciente. Então, eu acho que, assim, o médico também, a enfermeira, a físio, a nutricionista, todo mundo que está envolvido tem que ver o lado dela, né? Porque daí a objeção de consciência vai ser menor, eu acho. Suê, quer complementar? Aloísio, e aí eu acho que a gente, como médico, também costuma julgar os nossos colegas. Então, às vezes, assim, a gente tem situações em que é necessário fazer uma interrupção, e eu acho que a gente fica assim, meio que inconscientemente, puxa, aquele cara fez aquela interrupção, então eu acho que a gente tem que tirar um pouco disso também, de cada um, né? E ser técnico, e dizer que eu já passei por situação, como a professora Rosiane falou, de ter que interromper a gestação, e que eu fui porque era um motivo maior de você salvar a paciente, mas que não é nada fácil, né? Então, foi situação em que eu fiquei muito mal comigo mesma, no sentido, assim, de você pensar que tinha lá uma vida,
e que me gerou até, assim, crises de consciência mesmo com Deus, né? Mas que fui até me confessar. E depois Então, eu estou contando essa história porque eu acho que quando você é médico, você tem uma religião, alguma coisa assim, ela não pode te deixar com que você deixe de fazer o que é certo para o seu paciente. Então, eu acho que eu estou contando o meu dilema, que eu tenho, às vezes, entre o que eu acredito como fé religiosa e como fé na profissão. E aí eu acho que tem que prevalecer o bem-estar da paciente sempre. É isso. Obrigado, Suê. Olha, a gente está entrando aqui nos últimos 15 minutos desse nosso encontro, que está muito bacana, agradável, estou adorando. E aí a gente pensou em separar, então, essa parte final para ver perguntas que tenham vindo aí da audiência e que o pessoal, os nossos estudantes aí da Jequitibá, estão separando as perguntas. Já tem alguma coisa aí, Letícia, pessoal? Oi, professor, tem sim. Quer que eu fale ou você Pode fala? fazer, faz a pergunta que chegou e as professoras respondem. Tá. Então, aqui estão algumas perguntas. Primeiro, quais são os riscos do abortamento inseguro ou barra ilegal para a saúde da mulher? Riscos de uma interrupção insegura, clandestina. O que pode acontecer com a mulher? Quem gostaria de responder? Você escolhe, Luísa. Nós três podemos Então, responder. vai você mesmo, professora Rosiane, já que se manifestou. Depois as perguntas, cada uma responde uma, tá bom? São tantos os riscos, né? Mas, na verdade, a gente tem um risco de hemorragia na hora do procedimento, um risco de haver restos e depois ter uma infecção intrauterina, né? E algumas vezes essa infecção pode ser muito grave e determinar um risco tão grande que tenha que ir para uma esterectomia ou a paciente apresenta uma sepsis e morte materna, né? Além disso, a longo prazo, esses procedimentos podem determinar agravos ao útero que vão complicar outras gestações. Eu vivi a época que o abortamento ilegal era muito feito por curiosas, em métodos com uso de sonda, de material que se colocava dentro do útero e que a paciente chegava para a gente depois, né, em septicemia, com quadros graves. Graças ao misoprostol, graças a Deus, né, isso diminuiu um pouco, né? Então, na verdade, o miso é uma coisa que ela põe, o útero começa a contrair, diminui o risco de ter um agravo, de ter uma morte materna por uma gravidez não indesejada, né? Mas o que a gente vê é que o miso nem sempre a pessoa consegue, porque ele é um medicamento de uso hospitalar, então ela tem que conseguir o miso de uma forma ilegal, então ainda algumas vezes no desespero ela procura uma curiosa, alguma coisa, uma pessoa que coloque uma sonda, alguma coisa, e aí ela tem um risco de hemorragia, de infecção e de morte. Eu lembro quando eu me formei, que eu comecei a ter consultório, o número de gravidezes indesejadas no consultório era muito grande. E eram pacientes de um nível socioeconômico melhor, iam em algum médico que fazia interrupção, porém em condição segura. Então, aquilo que a Roseli falou é verdade. Quem morre, né? Quem perde o útero, quem tem morbidade pós-abortamento ilegal, é pobre. Assim, não é a pessoa que tem dinheiro, porque essa vai conseguir alguém que faça a interrupção numa condição adequada, ou ela vai conseguir o misoprostol. Mas é isso que eu comentei, Letícia, tá? Essas complicações são essas. Porque parece que o que complica mesmo, né, professora, é quando é feito de maneira insegura. E esses casos que vão parar no pronto-socorro geralmente são assim, né? Até onde eu sei, o procedimento feito de maneira segura, a chance de complicar é baixa.
Não é zero, mas realmente é bem menor. Obrigado. Letícia, mais alguma pergunta aí? Essa já seria uma próxima pergunta mesmo, perguntando se o aborto fosse legalizado, o risco de morte para a mulher diminuiria consideravelmente? Roseli, quer responder? Se o aborto fosse legalizado, se fosse possível, e todos os países que fizeram isso, né, que legalizaram o aborto, você tem uma queda de mortalidade nesses procedimentos inseguros, né? Então, realmente, muitos que são a favor, né, de mudanças na legislação, utilizam, eles sempre se valem muito dessa posição, né, porque você estaria oferecendo um procedimento mais seguro, principalmente para para as pessoas que não têm acesso, porque aí o governo teria que estruturar métodos para oferecer o procedimento de uma forma segura, de uma forma organizada, né? Mas vejam que mesmo para o aborto legal é tão difícil se organizar o sistema e ter um bom serviço de aborto legal no nosso país. A gente vai ter aí em hospitais escola, em centros de referência, mas a gente sabe que em cidades menores já não temos esses serviços. Então, realmente, no nosso país, o país do tamanho que ele é muito difícil estruturar as coisas, mas com certeza, se tudo funcionasse, teríamos sim uma diminuição de mortes e de riscos, né? E não só isso, né, Roseli? De ter menos sequelas futuras, menor comprometimento para a mãe, para o útero, ele fica um útero mais saudável para uma próxima gravidez, né? E aí, se eu puder complementar em relação à segurança, eu acho que o que a gente tem na realidade, as pessoas pobres, elas acabam demorando mais para fazer o diagnóstico da gravidez e alcançar algum tratamento. Então, o objetivo, né, da interrupção. E o ideal de uma interrupção de gravidez é que ela seja feita no primeiro trimestre, que quanto mais avança a idade gestacional, menos seguro fica o abortamento, porque a hemorragia é maior, é mais difícil. Então, idealmente, se a pessoa tem uma gravidez e ela decide por abortar, o ideal é que isso acontecesse abaixo de 12 semanas, preferencialmente abaixo de 10, que ainda é um embrião, ainda não é um feto, né? E que é isso que as professoras Roseli disse também, que nos países desenvolvidos, é que eu acho que acaba acontecendo mais. É mais cedo o diagnóstico e os métodos são mais seguros, né? Você pode fazer métodos, tanto o uso do misoprostol, como uma aspiração uterina, a vácuo, são mais seguras nessa idade gestacional. Obrigado. Letícia, mais alguma pergunta? Uma última pergunta, que também era uma dúvida minha, se o médico tem alguma obrigação legal frente a um caso de abortamento provocado. No caso, até onde iria o sigilo médico, ou alguma coisa assim. Acho que eu posso comentar. Claro. O ato médico, ele é coberto pelo sigilo, né? Então, todas as informações que são fornecidas no atendimento médico, elas são protegidas pelo sigilo, inclusive se a mulher informar que provocou o abortamento. A gente, como médico, a gente não pode quebrar o sigilo, porque vai ser uma infração ética grave e que passível de punição. Então, realmente, e o sigilo profissional, ele é protegido não é só pelo Código de Ética Médica, né? Mas também é protegido pelo Código Penal. Então, a gente não pode quebrar um sigilo profissional. E, então, as mulheres, elas realmente, os pacientes, né, são protegidos quanto a isso. E é claro que a nossa formação, a boa formação profissional, a gente passa esses conteúdos para que realmente a gente possa dar a melhor assistência médica, porque à medida que a gente tem todas as informações do caso, a gente vai poder oferecer o melhor tratamento para esse paciente, né? E o sigilo que a gente fala, ele vai se estendendo, inclusive, para o prontuário,
Então, as informações contidas no prontuário, elas são de caráter sigiloso, por isso que a gente tem todo um cuidado com o prontuário médico, prontuário do paciente e do acesso ao prontuário, porque, por vezes, as equipes de saúde precisam de informações que têm que estar contidas ali no prontuário médico, né? Isso é muito importante mesmo. E acho que, como a gente tem bastante estudante, às vezes, assistindo aqui esse tipo de encontro, acho que isso que a professora Roseli comentou, do correto preenchimento do prontuário em todas as situações, mas numa situação como essa, que você percebe que pode haver um problema ali na frente, é mais importante ainda que tudo seja muito bem relatado ali. Ninguém tem que ter medo de estar quebrando sigilo porque está escrevendo no prontuário, porque o prontuário também é um documento guardado pelo sigilo. E agora não deixem nunca de relatar tudo que vocês fizeram no prontuário, tudo que vocês encontraram. Isso é essencial por muitos motivos, inclusive para o próprio médico, para a própria médica depois poder se explicar se acontecer algum tipo de denúncia contra ela, né? Posso só fazer uma parte, Aloysio? Claro. E com palavras adequadas, né? No prontuário não se escreve de maneira nenhuma palavras não adequadas, ou colocar alguma coisa que o colega deixou de falar, falou, isso daí não se coloca em prontuário. Não se faz juízo de valor, né? Não se deve fazer juízo de valor, e eu falo assim, não pode querer pôr briga de colega, né? Ou preconceitos com colegas dentro do prontuário, que de vez em quando isso acontece. E como o Aloysio falou, né, a gente tem muitos estudantes, muitos alunos de medicina, eles têm acesso a prontuário. Mas não é porque eles são alunos que eles não têm deveres. O dever do sigilo se estende a todos os profissionais de saúde, inclusive o médico em formação que tem o seu código do estudante de medicina e vai responder, sim, se tiver uma quebra de sigilo ou um comportamento inadequado, né? Isso é muito importante. Letícia, tem mais uma pergunta que você está colocando aí para a gente? Por favor. Tem mais uma aqui no chat. Como é o processo desde a ida ao médico até o procedimento de aborto em caso de violência sexual? Isso é um problema. Vamos explicar o problema, então, professora. Como é que é a situação? A moça foi estuprada e ela vai lá no PS e ela fala o quê, com quem? Como é que é esse fluxo aí para eles entenderem? Primeiro que a gravidez vai ser detectada um tempo depois dessa violência sexual, né? Porque até perceber, o ideal é a paciente vítima de violência, ela procura o serviço de saúde e ela vai se orientar, quando ela é no atendimento padrão recomendado, ela vai ser orientada a uma série de coisas, né? Proteção contra infecções, vai tomar antibióticos, vai usar a pílula do dia seguinte, vai colher exames para ver se não teve nenhuma doença, né? Então, ela passa por uma avaliação médica e vai ser orientada a um monte de coisa. É claro que a gravidez só é detectada, às vezes, mais para frente, ou se ela não procurou um atendimento tendo sido vítima de violência sexual, que não precisa ser só estupro, né? Qualquer violência sexual que resulte em gravidez, a lei, ela se estendeu para permitir o aborto legal. Hoje tem uma portaria do Ministério da Saúde que normatiza como que é o atendimento dessas mulheres. Ela é uma portaria muito rígida do ponto de vista normativo, porque cria ali uma série de procedimentos que devem ser feitos, mas que ainda, graças a Deus, dá para a gente fazer, e eles... Uma das cláusulas lá era uma notificação compulsória, né, para a autoridade policial. Então, quem viveu isso foi o ano passado, eles soltaram uma segunda portaria, modificando os termos,
mas ainda persiste lá um artigo dizendo que tem que fazer uma comunicação para a autoridade policial. Era o que eu estava falando, que é um Estado muito controlador, né? Que quer realmente dificultar o acesso dessas mulheres que têm o direito de fazerem um aborto legal, mas põe tantos empecilhos ali que pode realmente fazer esse caminho que já é árduo, que já é difícil para a mulher que foi vítima de uma violência, torna o caminho mais difícil ainda para que ela tenha seu direito assegurado. Tá? Então, tem todo um procedimento hoje, mas ela vai no hospital, ela vai ter que ir lá, passar com um assistente social, passar com 2 médicos, fazer toda a documentação, vai ser, inclusive, anestesista, né, agora, parece que entrou na equipe do aconselhamento, para você regularizar tudo e aí proceder com a interrupção da gestação. Tem os serviços que estão especializados para fazer esse atendimento. Não sei se a Rosiane e a Su querem comentar um pouco sobre isso. Eu, na época que a gente tinha atendimento aqui, eu fiquei muito brava, né? Porque por uma postura do secretário de Saúde do Estado de São Paulo, todos os atendimentos da cidade de São Paulo ficaram concentrados no Pérola Byton, né? Então, o que acontece? A paciente vai registrar uma violência na Delegacia da Mulher, que é aqui na 11 de junho, e lá se chama a ambulância do Pérola Byton, que vem com uma enfermeira ou uma assistente social, pega a paciente, leva lá para o Pérola, e aí ela faz um exame no IML, que tem um posto lá dentro, né? E aí ela é orientada sobre as possibilidades, e se ela deseja interromper a gestação, eles interrompem. Não cabe na minha cabeça que uma cidade como São Paulo fique sendo atendida num único lugar. Também não cabe na minha cabeça que os hospitais universitários fiquem fora desse tipo de atendimento, porque eu acho que daqui a 20 anos os nossos alunos não terão ainda o contato que é necessário com essas pacientes para poder aprender, mas é o que temos. Então, na época eu briguei muito, até que chegou uma hora que eu falei, então tá bom, vamos parar, né? Tem tanta gente que precisa do nosso auxílio, mas isso concentrou muito, né? Isso, eles têm um número de interrupções imenso lá, né? Porque são quase todas as pacientes da cidade de São Paulo são atendidas lá. Agora, realmente, assim, o que se faz quando a paciente chega é ver a data do estupro, ver pela idade gestacional no ultrassom se há, porque às vezes a paciente está tendo vida sexual, então fica uma dificuldade de saber se aquela gravidez resultou do estupro ou não, né? Então tem que ver isso, se bate, aí ela passa mesmo por um aconselhamento com vários profissionais, e isso tem que ser rápido, né? Na época que a gente atendia aqui, isso nunca demorava mais do que 5 a 7 dias, porque também para elas é muito sofrido, né? E daí elas internam, faz o procedimento, a gente tenta dar alta rápido e faz o acompanhamento psicológico depois, posteriormente a isso, né? Ela fica acompanhada até conseguir estar bem para suportar, voltar à sociedade numa condição adequada. Obrigado, professora. Letícia, tem mais alguma coisa daí? Porque a gente já está meio esgotado no tempo aqui, né? Só isso mesmo. Muito obrigada pelos esclarecimentos, professora. Eu também quero agradecer, só assim, fazendo uma espécie de fechamento disso, tudo que a gente conversou aqui, uma coisa que me chamou a atenção, acho importante reenfatizar para quem está ouvindo, lá daquela primeira parte, quando as professoras falaram de um método contraceptivo de longa duração,
tem a ver com a adesão das pacientes, né? De uma coisa mais simples, que elas não tenham que lembrar todo dia de fazer de novo. Claro que a adesão vai ser maior. E eu, quando eu ouço, falta informação, eu falo, não é possível, as pessoas sabem como engravida e como não engravida. Talvez falte acesso, e talvez falte acesso a esses métodos que permitem uma melhor adesão. Isso aí é uma coisa importante da gente falar, e é uma coisa que eu acabei de aprender com vocês agora. E uma outra coisa importante que vocês falaram, e que eu acho bom enfatizar também para todos que estão ouvindo, é a postura do profissional da saúde frente a um paciente de qualquer natureza. A gente está falando de uma situação aqui específica, que é uma mulher que foi submetida a uma interrupção voluntária da gestação, tentou alguma coisa e chegou lá para você acabar de resolver. A gente pode estender isso para muitas outras situações, quer dizer, a gente está lá para cuidar das pessoas e fazer o melhor possível por elas. A gente não é investigador de polícia, a gente não é pastor de nenhuma religião, podemos até ser, mas não naquele momento. A Sue falou muito bem sobre isso, né? A nossa convicção pessoal religiosa, ela existe, mas a gente tem uma profissão que é, inclusive, das mais antigas, e do ponto de vista ético, a gente está lá para ajudar todo mundo, sem nenhum tipo de discriminação. Então, isso eu acho importante. A gente ouve relatos mesmo de mulheres que são maltratadas quando chegam com uma queixa de um abortamento provocado, e é por isso que elas têm medo, muitas vezes, de procurar, e às vezes demora mais ainda, já fez numa situação ruim, e é o que vocês falaram, é aquela mulher com pouca condição social, porque se ela tiver dinheiro, ela vai fazer um procedimento seguro, e não são essas que vão parar no pronto-socorro com várias complicações, né? Sueli? Aloysio, eu vendo sua fala, só queria dizer uma coisa. A gente, como médico, a gente tem muito costume de dar ordem para o paciente e ficar bravo com o paciente. E eu percebi que isso afasta. Então, eu acho que a gente tem que também ter uma linguagem que facilite. Então, por exemplo, quando uma paciente falta no meu ambulatório, que é um ambulatório que ela tem que vir praticamente toda semana, ou se comunicar comigo toda semana, eu não pergunto mais, por que você não veio? Eu pergunto assim, você não conseguiu vir hoje? Eu acho que é a mesma coisa, só que eu estou perguntando de um outro jeito, né? E quando uma pessoa fez uma coisa que ela não está bem, a tendência dela é fugir cada vez mais. Porque essa pessoa, ela tem uma culpa incutida nela. Então, nessa situação, ela já não está bem com ela. A gente tem que dar jeito de que as nossas falas sejam, que possibilite que ela fale, não que ela se esconda. Exato. É saber se comunicar, né? Saber se comunicar bem, coisa que a gente vai aprendendo com experiência. Infelizmente, para os mais jovens é mais difícil, apesar de que hoje existem iniciativas que, na época que eu era estudante, não existiam, de ensinar comunicação em saúde, como usar da linguagem da melhor maneira para, como você falou, para não afastar, mas para cuidar mesmo dos pacientes, que é o que a gente faz. Bom, então, eu agradeço a presença de todos, das professoras, dos estudantes. Roseli, foi um prazer estar com vocês aqui. Tá bom? Foi ótimo. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau.